Um milionário ficou horrorizado ao ver 2 bebês abandonados quase mortos em silo da sua fazenda. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já se perguntou o que aconteceria se, no auge do seu sucesso e poder, você fosse confrontado com algo que desafia todas as suas crenças? Algo que pudesse mudar sua vida para sempre, de maneira irreversível? Eduardo Salazar nunca imaginou que a fazenda que ele herdou de sua família, no interior de Minas Gerais, seria o cenário de uma descoberta capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. Em uma manhã aparentemente comum, ele saiu para sua rotina de inspeção no campo, mas o que encontrou naquele silo de grãos mudaria sua visão do mundo, e o destino de todos ao seu redor. 2 bebês recém-nascidos, abandonados e praticamente sem vida, estavam ali, jogados à mercê da sorte. Sem explicação, sem motivo. No primeiro momento, Eduardo ficou paralisado, sem saber como reagir diante daquela cena. Sua vida, até então perfeita, estava prestes a ser despedaçada. O que levaria alguém a cometer um ato tão brutal? Quem seriam os responsáveis por deixar 2 vidas tão vulneráveis para morrerem de forma tão desumana? E, o mais perturbador de tudo, será que ele tinha alguma ligação com aquilo? A mente calculista e fria de Eduardo, conhecida por sua frieza empresarial, foi invadida por uma onda de perplexidade. Ele não podia ignorar o que acontecerá. Algo ali estava muito errado, e ele sabia que precisava descobrir o que estava por trás daquele ato de crueldade. A primeira reação de Eduardo foi buscar respostas. Mas, ao contrário do que qualquer um imaginaria, ele não agiu com indiferença, como faria um simples homem de negócios. Algo dentro dele despertava uma urgência, uma necessidade de entender as razões por trás daquele crime. Ele sabia que, ao tentar salvar aquelas crianças, poderia estar se metendo em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Com a ajuda de sua fiel governanta, Camila Ortega, uma mulher de personalidade forte e com passado repleto de mistérios, Eduardo decidiu investigar a origem dos bebês. Junto a eles, o capataz Javier Morales, um homem taciturno e de poucas palavras, mas com uma lealdade inabalável à família Salazar, se uniu à busca. Juntos, eles desbravariam a fazenda e seus arredores em busca de pistas. Mas, à medida que avançavam, começaram a perceber que as respostas que procuravam não seriam fáceis de encontrar. O que eles não sabiam, e o que Eduardo jamais poderia antecipar, é que a fazenda de sua família estava escondendo segredos muito mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Segredos que, talvez, estivessem diretamente ligados à sua própria linhagem. A cada passo dado, mais eles se viam mergulhados em uma teia de traições, vinganças e um crime antigo que ainda ecoava pelos campos daquelas terras. Mas o mais impactante ainda estava por vir. Durante a investigação, ao revisitar alguns dos documentos mais antigos da fazenda, Eduardo se deparou com informações que pareciam não fazer sentido. Aqueles bebês, os quais ele achava que estavam completamente desconectados de sua vida, estavam de alguma forma entrelaçados com um evento que ele jamais poderia imaginar. As perguntas surgiam com força. Quem eram os verdadeiros responsáveis por aquele crime? Como isso estava relacionado à sua família? E, o mais sombrio de todos, o que isso significava para o futuro de sua fortuna e sua linhagem? Cada pista que ele encontrava parecia indicar um caminho mais obscuro, mais perigoso. Não se tratava apenas de descobrir quem abandonara as crianças, mas de desenterrar o que estava enterrado no passado da sua própria família. O futuro de Eduardo, e de todos ao seu redor, jamais seria o mesmo. Eduardo Salazar logo descobriria que o maior desafio da sua vida não seria enfrentar seus inimigos empresariais ou manter sua fortuna intacta, mas sim entender os mistérios que cercavam sua própria existência e a conexão inusitada com os bebês abandonados. E, talvez, no processo, ele fosse confrontado com a verdadeira natureza de seu próprio coração. Quantos de nós, em nossa busca por poder e riquezas, deixamos de lado as coisas que realmente importam? Será que o verdadeiro significado da vida é aquilo que encontramos no momento em que nos deparamos com o inesperado, ou é algo mais profundo e intrínseco ao nosso ser? Este é apenas o começo. O mistério dos bebês abandonados está apenas começando a ser desvendado. E a verdade, quando finalmente for revelada, será devastadora. Após o choque inicial, Eduardo Salazar ficou em silêncio. O cenário diante de seus olhos parecia surreal. Ali, ao lado do silo de grãos, 2 bebês estavam jogados,
abandonados de forma brutal, quase sem vida. O empresário não conseguia compreender como alguém poderia cometer tamanha crueldade, especialmente em um lugar como aquela fazenda, onde ele sempre acreditou que a segurança e a prosperidade reinavam. A governanta Camila Ortega estava ao seu lado, completamente em choque. Ela, que conhecia Eduardo há anos e sempre o vira como um homem frio e calculista, estava visivelmente perturbada. Camila não era do tipo sentimental, mas algo naquela cena a atingiu profundamente. Ela sabia que não podia ficar ali parada, esperando por respostas que demorariam a vir. Era a hora de agir. Eduardo, precisamos levá-los para casa. Rápido, disse ela, com uma voz baixa, mas firme. Ela não sabia o que mais poderia fazer, mas sabia que os bebês precisavam de ajuda urgentemente. Javier Morales, o capataz da fazenda, estava com eles e, com um olhar silencioso, também tomou a dianteira. Mesmo sendo um homem de poucas palavras, sua postura em momentos de crise demonstrava uma lealdade inquebrantável à família Salazar. Os três corriam contra o tempo. Não era apenas uma questão de salvar os bebês, era uma questão de entender o que havia levado alguém a cometer um ato tão impensável. Ao entrar na casa grande, com o som do vento batendo contra as portas antigas, Eduardo sentia um peso crescente sobre seus ombros. Nunca antes ele se sentirá tão impotente. Ele que sempre tivera o controle de tudo, desde negócios até a vida pessoal, agora estava diante de uma situação que parecia não ter explicação. Não podemos esperar. Precisamos descobrir o que aconteceu aqui, Eduardo disse, mais para si mesmo do que para os outros. Ele não queria que aquilo ficasse sem solução. Sabia que, se não fosse atrás das respostas, a sensação de culpa e impotência o consumiria. Camila, que sempre foi a racional do grupo, sugeriu uma ideia. Eduardo, o melhor a fazer agora é chamar o médico. Podemos tentar descobrir mais sobre a saúde deles, e talvez ele saiba algo que nos ajude a entender o que aconteceu. O médico da região era um homem simples, mas experiente. Ele vinha para a fazenda periodicamente, mas nunca havia sido chamado para situações tão extremas. Enquanto Javier ia buscar o médico, Eduardo e Camila ficaram com os bebês. O silêncio na casa era quebrado apenas pelo som do vento lá fora, que parecia sussurrar segredos antigos. Eduardo observava aqueles pequenos corpos, tão frágeis e indefesos, e sentia um nó na garganta. Não se importava com o que os outros pensariam dele, mas ele não conseguia afastar o pensamento de que talvez houvesse algo muito maior por trás de tudo aquilo. Quando o médico finalmente chegou, ele examinou os bebês com rapidez, mas com o cuidado necessário. O ambiente estava tenso, e Eduardo se aproximou, ansioso por respostas. O que você pode nos dizer, doutor? Eles vão sobreviver? Eduardo perguntou, com uma voz rouca, de quem já sabia que a resposta talvez não fosse a que ele queria ouvir. O médico, um homem de cabelos grisalhos e olhar sério, respirou fundo antes de falar. Esses bebês estão em um estado crítico. Um deles está muito fraco, e o outro, embora mais forte, também está muito abaixo do peso para a idade. O que me preocupa é o fato de que não há sinais de um parto recente. Isso significa que eles foram deixados ali por mais tempo do que parece. Eduardo sentiu uma onda de raiva se formar em seu peito. A frieza que sempre dominara seus pensamentos foi substituída por uma sensação de impotência. Como alguém poderia ser tão cruel? Camila, que até então se mantinha calma, também parecia impactada. O que os bebês estavam dizendo em seu silêncio, ninguém sabia. Mas a resposta estava ali, diante de todos, uma história de abandono, crueldade e segredos bem guardados. A primeira coisa que precisamos fazer é cuidar deles, garantir que sobrevivam. Mas, depois disso, é necessário descobrir quem os abandonou e por quê, disse o médico, com uma firmeza que parecia indicar que ele também sabia que a verdade seria mais complicada do que apenas um simples crime. Camila, que nunca perdia o foco, sugeriu uma estratégia. Eduardo, precisamos investigar as fazendas ao redor. Alguém deve saber algo. Não podemos deixar isso passar sem uma resposta. E foi assim que o empresário espanhol, impulsionado pela ideia de encontrar justiça para os bebês e descobrir o que estava por trás daquele crime, deu início a uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Mas o que ele não sabia é que essa investigação o levaria a descobrir algo muito mais profundo e pessoal.
Não era apenas sobre encontrar quem tinha abandonado aquelas crianças. O que Eduardo estava prestes a descobrir era algo que ele jamais poderia imaginar. Uma conexão com sua própria família que remontava a anos atrás, em um passado sombrio, envolvendo traições, vinganças e um crime antigo. A primeira pista surgiu ao visitarem uma das fazendas vizinhas, onde Eduardo e Camila foram recebidos com desconfiança, mas também com um silêncio estranho. Ninguém parecia disposto a falar sobre o que tinha acontecido, mas havia uma tensão no ar que indicava que os segredos não estavam bem enterrados. O que, afinal, os vizinhos sabiam sobre os bebês abandonados? Cada passo dado pelos dois revelava um pouco mais do enigma, mas as respostas pareciam sempre escapar por entre seus dedos. E a cada nova pista, Eduardo sentia que estava se aproximando de algo ainda mais perigoso e devastador. O que Eduardo não sabia era que os bebês não eram apenas vítimas do abandono. Eles eram, na verdade, as chaves para desvendar uma trama de vingança e traição que envolvia sua própria família. E, quanto mais ele investigava, mais se envolvia nesse jogo mortal. A investigação começou a tomar rumos inesperados. Eduardo Salazar, até então um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, agora se via perdido em um labirinto de segredos e mistérios. A fazenda, que sempre foi um símbolo de seu sucesso, agora parecia esconder algo sombrio. Cada passo que ele e Camila davam na busca pelas respostas só aprofundava o mistério, como se a própria terra estivesse tentando ocultar a verdade. Após a visita à fazenda vizinha, onde nada relevante foi revelado, Eduardo sentiu um peso crescente sobre seus ombros. A cada noite que passava, ele não conseguia descansar, e sua mente trabalhava incansavelmente para tentar entender o que estava por trás daquele abandono brutal. Quem seriam os pais daqueles bebês? E, mais importante, o que havia levado alguém a cometer um crime tão hediondo? Era impossível acreditar que esse ato estivesse isolado e sem motivo. Algo mais parecia estar em jogo. Camila, sempre tão pragmática, sugeriu que eles fizessem uma abordagem diferente. Eduardo, estamos nos concentrando em fazendas vizinhas, mas e se olharmos para dentro da nossa própria propriedade? Talvez a resposta esteja mais perto do que imaginamos. A ideia fez sentido, mas também trouxe um certo desconforto. Eduardo sabia que sua fazenda era grande, e que muitas pessoas circulavam por ali, empregados, trabalhadores temporários e até fornecedores. Mesmo que ele controlasse rigorosamente os negócios, havia aspectos da fazenda que ele nunca conhecera profundamente. Talvez, entre os seus próprios empregados, houvesse alguém que soubesse mais do que estava disposto a contar. Ele não podia deixar essa ideia de lado. Decidiu então que começaria a investigar dentro de casa. O primeiro passo seria falar com a pessoa que tinha o maior acesso à fazenda, a cozinheira, Dona Luísa. Uma mulher de meia-idade que sempre fora discreta e quieta, mas que, como muitos, tinha seus próprios conhecimentos sobre os bastidores da vida ali. Camila acompanharia Eduardo nesse encontro, como sempre, com um olhar atento e cauteloso. Ao chegar na cozinha, a atmosfera estava carregada de tensão. Dona Luísa estava sozinha, mexendo em uma panela de sopa. Ela olhou para os dois, com uma expressão que oscilava entre receio e curiosidade. Eduardo, sem rodeios, perguntou: Dona Luísa, precisamos saber se alguém da casa sabe algo sobre esses bebês. Alguém viu ou ouviu alguma coisa? Qualquer informação pode nos ajudar. A cozinheira olhou para eles, hesitou por um momento e depois suspirou. Eu não sei de nada, seu Eduardo, mas há algo estranho acontecendo aqui, algo que não é de hoje. Alguns dos empregados têm comentado sobre o comportamento de um dos capatazes, o Jorge. Ele não é mais o mesmo desde que aquele senhor, o velho dono da fazenda, faleceu. Dona Luísa olhou para os dois com cautela, e Eduardo sentiu que ela sabia mais do que estava disposta a revelar. Jorge. Eduardo repetiu, o nome ecoando em sua mente. O que ele tem a ver com isso? Dona Luísa não parecia confortável em continuar a conversa, mas algo dentro dela a fez continuar. Eu não sei de tudo, mas ele anda muito estranho, e tem sido mais fechado nos últimos meses. Alguns dizem que ele está envolvido em coisas que não são nada boas. Eu ouvi falar de algo sobre uma dívida antiga do seu pai com o velho Salazar. Não sei o que isso significa, mas ele anda nervoso, e algumas coisas não batem. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
A palavra dívida ressoava de maneira perturbadora em sua mente. Era um detalhe insignificante para muitos, mas para ele, com sua história de poder e fortuna, aquilo tinha um peso enorme. O pai de Jorge. E o que isso teria a ver com seu próprio pai, o patriarca da família Salazar? Seria possível que a origem daquele crime estivesse ligada a algo que ele nem imaginava? Jorge pode ser a chave para tudo isso, disse Camila, interrompendo o turbilhão de pensamentos de Eduardo. Ela sempre teve uma percepção aguçada e, ao que tudo indicava, estava certa. Decidiram então que seria a hora de confrontar Jorge diretamente. Ele não era um homem de muitas palavras, mas Eduardo sabia que, em momentos como aquele, era necessário ir direto ao ponto. Não havia mais tempo a perder. A noite estava caindo quando eles se dirigiram ao estábulo, onde Jorge costumava passar a maior parte do tempo. Ao encontrá-lo, Jorge parecia alheio à presença deles, com os olhos fixos em algo distante. Sua postura rígida e fechada, como sempre, fazia com que qualquer interação com ele fosse uma tarefa difícil. Eduardo foi direto ao ponto. Jorge, estamos investigando o que aconteceu com os bebês. Sabemos que você tem algo a dizer sobre isso. Fale agora. O capataz permaneceu em silêncio por um longo momento. Ele parecia pesar cada palavra antes de responder. Não sei o que vocês estão falando. Não tenho nada a ver com isso. Sua voz estava firme, mas havia algo em seus olhos que traía sua mentira. Ele estava nervoso, mas ao mesmo tempo tentava se mostrar controlado. Jorge, já sabemos de sua dívida com o meu pai. E sabemos também que você estava nas redondezas da fazenda quando os bebês foram encontrados. Se você sabe algo, agora é a hora de falar. Você pode salvar a sua pele, mas também pode se afundar ainda mais nessa mentira, disse Eduardo, com um tom ameaçador. Jorge não se moveu. A tensão no ar era palpável. O silêncio se estendeu por mais alguns segundos até que, finalmente, ele falou, a voz rouca e cheia de culpa. A dívida. O velho Salazar. Ele me deu uma chance. Mas eu não consegui pagar. E, quando ele morreu, as coisas se complicaram. Eu estava desesperado. Havia muito mais em jogo do que eu poderia controlar. Eu não sabia mais o que fazer. Mas os bebês, eles têm algo a ver com isso. Algo que ninguém entende ainda. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O que ele acabará de ouvir não fazia sentido, mas sabia que aquilo era apenas o começo. Ele ainda não tinha todas as peças do quebra-cabeça, mas, aos poucos, começava a perceber que o segredo por trás daquele crime ia muito além de um simples abandono de bebês. Era algo mais profundo, algo que envolvia a própria história da sua família e a morte de seu pai. O vento frio cortava a fazenda, e a noite parecia mais escura do que o normal. Eduardo Salazar, depois da conversa tensa com Jorge, não conseguia mais dormir. Seu cérebro estava sobrecarregado de informações conflitantes e fragmentadas. Cada detalhe que ele descobria o levava a um novo labirinto de possibilidades, mas nenhuma pista parecia se encaixar perfeitamente. O que ele sabia até aquele momento era que estava mais próximo de uma verdade devastadora, algo que poderia destruir não apenas a sua família, mas também a vida de pessoas que ele considerava confiáveis. Camila Ortega, a governanta que sempre foi sua aliada mais leal, sentia a tensão no ar. Ela sabia que algo estava acontecendo e que, por mais que tentassem descobrir a origem do abandono dos bebês, havia algo mais profundo que precisava ser enfrentado. Camila sugeriu que eles procurassem mais informações sobre o passado de Jorge e, principalmente, sobre o que o pai de Eduardo, o antigo dono da fazenda, havia feito para lidar com ele. Se a dívida mencionada por Jorge fosse o início de uma grande reviravolta, Eduardo precisava entender o que ela significava. Eduardo, você precisa entender que o que estamos procurando não é apenas sobre esses bebês. A dívida de Jorge e sua relação com o seu pai não podem ser ignoradas. Algo está sendo escondido, e você está mais perto do que imagina. Mas temos que agir rápido, porque se essa informação cair nas mãos erradas, será tarde demais para todos nós, disse Camila com firmeza, seus olhos fixos no rosto de Eduardo, como se tentasse incutir nele a urgência da situação. Eduardo olhou para ela, absorvendo suas palavras. Ele sabia que ela estava certa. Sua mente, acostumada a trabalhar com dados financeiros e estratégias,
agora se via perdida em uma teia de mistérios emocionais e familiares. Mas ele não podia se dar ao luxo de falhar. A responsabilidade não era apenas sua. Os bebês, ainda em recuperação, dependiam dele, e ele tinha que encontrar uma maneira de proteger a todos, incluindo sua família. Nos dias seguintes, Eduardo começou a procurar por mais informações sobre a dívida de Jorge e sobre a relação dele com seu pai. A fazenda era um reflexo da família Salazar, com cada canto contando uma história. A cada novo diálogo com os empregados mais antigos, mais fragmentos do passado surgiam, e uma verdade assustadora começava a tomar forma. Foi durante uma conversa com o antigo contador da fazenda, o Sr. Alberto, que Eduardo teve um vislumbre do que poderia ser o início de sua resposta. Alberto, um homem idoso com os olhos cansados pela experiência de anos de trabalho, era alguém que sabia mais do que deixava transparecer. Ele havia trabalhado para o pai de Eduardo por décadas, e, ao que tudo indicava, ele estava mais próximo da verdade do que qualquer outra pessoa. Seu pai não era de muitas palavras, mas, Eduardo, havia algo estranho nos negócios dele, algo que ele escondia bem. Quando o velho Salazar começou a fazer negócios com Jorge, eu percebi que algo estava mudando. Ele começou a se afastar de tudo, das pessoas, da fazenda, da família. Ele parecia mais preocupado com uma dívida que nunca contou a ninguém. Eu sei que Jorge esteve envolvido, mas o que ele fez para o seu pai, ninguém jamais vai saber. O velho Salazar morreu, mas os danos que ele causou ainda estão presentes. Eduardo ficou em silêncio, processando as palavras de Alberto. O que ele estava ouvindo agora era a confirmação de algo que ele sempre soubera, mas que nunca quis encarar de frente: o comportamento de seu pai, o afastamento da família, o mistério que pairava sobre a morte dele. Tudo estava ligado àquela dívida, e a verdadeira história ainda estava oculta nas sombras do passado. Nos dias seguintes, Eduardo e Camila começaram a buscar mais informações, revisando os antigos documentos e registros da fazenda. Foram muitas horas de pesquisa, até que finalmente encontraram algo que parecia fazer sentido. Em um velho livro de registros financeiros, Eduardo encontrou uma anotação estranha: acordo com Jorge Morales, pendência resolvida. Mas não havia mais detalhes sobre o que exatamente a palavra pendência significava. Camila, você percebeu isso? Eduardo perguntou, seu coração acelerando. Não há qualquer explicação sobre o que significa essa pendência. O que será que meu pai fez para resolver essa dívida? Camila olhou para o documento e, com uma expressão séria, disse: o que é óbvio é que essa pendência não foi resolvida da maneira convencional. Há algo mais aqui. Algo que seu pai fez por Jorge. Talvez tenha sido um acordo sujo, uma troca que envolvia mais do que dinheiro. A cada nova descoberta, a verdade se tornava mais perturbadora. Eduardo começava a suspeitar que, para proteger a família e a fazenda, seu pai tinha feito um acordo com Jorge, mas esse acordo envolvia muito mais do que ele imaginava. E agora, as consequências desse pacto estavam prestes a cair sobre todos eles. No entanto, a maior surpresa ainda estava por vir. Após a descoberta dos registros, Eduardo e Camila procuraram pelo velho advogado de seu pai, o Sr. Antônio Lima, que também havia sido muito discreto em relação aos negócios da família. Quando Eduardo procurou, ele não parecia surpreso, mas estava visivelmente tenso. Eduardo, você sabe que há coisas que ficam no passado por um motivo. O seu pai não era um homem fácil, mas ele fez o que era necessário. Não era apenas sobre negócios. Quando o Sr. Salazar fez o acordo com Jorge, ele estava pagando uma dívida que não era dele, mas da família. E quando ele morreu, aquilo que foi deixado para trás, os segredos, não podem ser revelados. O advogado olhou para Eduardo com olhos cansados, como se tentasse proteger a verdade, mesmo que isso significasse esconder uma parte fundamental do passado. As palavras do advogado soaram como um alerta. Eduardo sabia que estava tocando em algo muito maior do que imaginava. A morte de seu pai, a dívida com Jorge, o comportamento estranho dos empregados e até o abandono dos bebês, tudo estava conectado, e a resposta para todos esses mistérios estava mais perto do que ele pensava. Mas o que ele ainda não sabia era que os próximos passos poderiam mudar o destino de todos ao seu redor, para sempre. O calor do dia seguinte foi sufocante, como se o ar em volta da fazenda tivesse se tornado ainda mais pesado. Eduardo não conseguia tirar da cabeça as palavras do advogado. Ele sabia que a verdade estava mais próxima do que imaginava,
Mas o que mais o preocupava agora era o fato de que os segredos de sua família estavam sendo desenterrados, um a um. A cada novo passo, ele se sentia mais próximo de descobrir uma realidade devastadora. Mas quanto mais ele se aprofundava na busca pela verdade, mais ele se perguntava: qual seria o preço dessa descoberta? Aquela noite, Eduardo ficou em seu escritório, relendo todos os documentos e registros que conseguiu encontrar. Camila, que se tornará sua confidente e aliada na busca pela verdade, entrou silenciosamente, sem fazer barulho. Ela já conhecia o ritmo de trabalho de Eduardo e sabia que ele não descansaria até que o mistério fosse resolvido. Eduardo, você precisa descansar. Não vai encontrar mais respostas nesta noite, ela disse, sua voz suave, mas firme. Mas sabia que ele não ouviria. Ele estava obcecado. Era como se, ao resolver esse mistério, ele pudesse finalmente exorcizar os fantasmas do passado e entender o que realmente havia acontecido naquela fazenda. Mas Eduardo não queria descanso. Ele sabia que precisava seguir em frente. A cada nova pista, o passado parecia se abrir diante de seus olhos, como um livro com páginas amareladas, escritas com segredos de sangue e vingança. A conexão com Jorge se tornava mais clara, mas ainda havia muitas lacunas. Ele sentia que havia algo maior por trás disso, algo que ele ainda não entendia completamente. Mas sua determinação o impulsionava, e ele não podia parar agora. Durante os dias seguintes, Eduardo e Camila se reuniram com os empregados mais antigos da fazenda. Foram longas conversas, algumas mais tensas do que outras, mas Eduardo sentia que, aos poucos, as peças estavam se encaixando. Um nome, em particular, começou a aparecer com mais frequência: Dom Rafael. O nome tinha um peso, como se fosse um fantasma que pairava sobre a história da fazenda, e ninguém parecia disposto a falar sobre ele. Todos, de alguma forma, pareciam temerosos de mencioná-lo. Eduardo, no entanto, não era mais o mesmo homem que possuía apenas poder e dinheiro. O que estava em jogo agora era algo muito mais importante: o futuro de sua família e o legado de sua história. Ele precisava saber quem era Dom Rafael e como ele estava envolvido com Jorge e, possivelmente, com seu pai. Quando Camila sugeriu procurar informações sobre ele, Eduardo concordou sem hesitar. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele teria que enfrentar os demônios do passado. As pistas o levaram até a cidade vizinha, um pequeno vilarejo onde os mais antigos moradores ainda se lembravam de Dom Rafael, embora as histórias fossem vagas e contraditórias. Alguns diziam que ele era um homem respeitado, um comerciante influente na região. Outros, no entanto, falavam sobre ele com uma aura de mistério, como se houvesse algo sombrio por trás de sua figura. Mas uma coisa era clara: Dom Rafael não era apenas um nome comum. Ele tinha alguma relação com a fazenda, e talvez até com os bebês abandonados. Após horas de pesquisa em arquivos antigos, Eduardo encontrou o que procurava. Dom Rafael havia sido amigo íntimo de seu pai, mas havia algo mais nessa amizade. Segundo um registro financeiro, Dom Rafael fez um grande empréstimo ao pai de Eduardo, um empréstimo que, de acordo com o documento, nunca foi pago. E esse empréstimo, embora parecesse uma simples transação financeira, estava mais ligado a um acordo pessoal entre os dois, algo que envolvia muito mais do que dinheiro. Algo que parecia ter causado uma profunda rixa entre eles. Foi então que Eduardo teve uma ideia. Talvez Dom Rafael não fosse apenas um velho amigo do pai. E se ele fosse a chave para entender o que realmente aconteceu naquela noite fatídica, quando os bebês foram abandonados na fazenda? Talvez ele tivesse conhecimento de algo que poderia explicar a origem dessas crianças. Camila, que o acompanhava durante toda a investigação, também começou a perceber a importância de Dom Rafael. Eles decidiram ir até a casa dele para tentar confrontá-lo, algo que parecia perigoso, mas necessário. A tensão estava no ar. Eduardo sabia que essa visita poderia mudar tudo. Ele não sabia o que encontraria, mas estava disposto a arriscar. O passado, agora mais presente do que nunca, estava prestes a ser desenterrado. Ao chegarem à casa de Dom Rafael, Eduardo percebeu que o lugar tinha uma energia peculiar. O portão de ferro enferrujado parecia esconder algo, e a casa, embora imponente, tinha um ar de abandono. Tudo ali parecia projetado para esconder algo. Quando a porta se abriu, um homem alto e de postura rígida apareceu. Dom Rafael estava envelhecido,
mas seus olhos ainda carregavam a mesma intensidade de um homem acostumado a lidar com segredos. Eduardo Salazar, não esperava vê-lo aqui, Dom Rafael disse com uma voz grave. Vejo que você ainda está procurando por respostas. Mas, acredite, algumas coisas são melhores deixadas no passado. Eduardo, com o peito apertado, não perdeu tempo. Ele foi direto ao ponto. Eu sei que você tem informações sobre meu pai. Sobre o empréstimo que nunca foi pago. E eu também sei que você tem algo a ver com a origem dos bebês abandonados na minha fazenda. É hora de parar com os jogos, Dom Rafael. Me diga a verdade. Dom Rafael ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse suas palavras. Então, com um suspiro profundo, ele falou: Você acha que a verdade vai lhe trazer paz, Eduardo? Bem, você está enganado. A verdade que você busca pode destruir tudo o que você conhece. Mas se você realmente quer saber, então prepare-se, porque o que vem pela frente é algo que você jamais imaginou. Aquelas palavras de Dom Rafael reverberaram na mente de Eduardo como um eco distante. A verdade pode destruir tudo o que você conhece. O impacto delas não podia ser subestimado. Eduardo nunca imaginou que a simples busca por respostas o levaria a uma encruzilhada onde ele teria que escolher entre desvendar os mistérios ou abandonar tudo. Mas ele não poderia desistir agora. As peças estavam começando a se encaixar, e sua curiosidade, ou seria sua necessidade de entender o que estava acontecendo, não o permitiria parar. Dom Rafael observava com um sorriso discreto, mas seus olhos estavam sombrios, quase desafiadores. Era como se ele estivesse testando a resistência de Eduardo, forçando-o a entender que não se tratava apenas de descobrir a origem dos bebês. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Estava em jogo algo muito maior, algo que Eduardo ainda não conseguia compreender completamente. Você quer saber a verdade, Eduardo? Dom Rafael perguntou com um tom grave, mas sereno. A verdade nunca é o que parece. E quando você finalmente a encontrar, se for corajoso o suficiente para encará-la, saberá que não pode mais voltar atrás. Eduardo sentiu uma onda de frustração subir em seu peito. Ele não estava ali para enigmas. Queria respostas concretas, um caminho claro para entender o que estava acontecendo. Chega de mistério, Dom Rafael. Me diga o que aconteceu. Qual a conexão entre meu pai, você e os bebês? O que é essa dívida que ele deixou para trás? E o que isso tem a ver com a minha fazenda? O silêncio que se seguiu parecia pesar mais a cada segundo. Dom Rafael olhou para Camila, que estava ao lado de Eduardo, com uma expressão séria e um olhar de cautela. Ela sabia que a situação estava prestes a tomar um rumo inesperado, e as palavras que estavam prestes a ser ditas poderiam mudar tudo. Eu sei que você não vai parar até ter uma resposta, Eduardo, Dom Rafael disse por fim. E eu também sei que seu pai não era o homem que você pensava que era. Todos nós temos nossos segredos, mas o dele, bem, era um segredo que envolvia mais do que dinheiro ou poder. Envolvia vidas, e aquelas vidas estavam em nossas mãos antes de serem descartadas. Aquelas palavras fizeram Eduardo dar um passo atrás. Ele se sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O que Dom Rafael estava insinuando? Vidas descartadas. Como isso se conectava com os bebês? Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação estranha de que aquilo ia além de qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Meu pai, o que ele fez? Eduardo murmurou, mais para si mesmo do que para Dom Rafael. Dom Rafael suspirou profundamente, antes de começar a explicar, suas palavras saindo de maneira calculada e pesada. Seu pai fez muitos inimigos, Eduardo. Mas o maior erro dele foi confiar em pessoas que não deveriam. Quando ele estava no auge de seu poder, ele se envolveu em um esquema de tráfico de pessoas. Não apenas isso, ele foi cúmplice de um crime muito maior. Ele e eu, nós dois fomos responsáveis por uma parte muito sombria da história daquela fazenda. Os bebês que você encontrou, eles eram vítimas desse comércio, jogados fora como se fossem mercadorias. E você quer saber o pior? Seu pai sabia disso.
Ele estava tão envolvido nesse mundo de crueldade que, quando os bebês nasceram, ele os abandonou, como se não fossem nada. Eu fui o único a ter consciência do que estava acontecendo, mas fui silenciado. O que aconteceu naquela noite, ninguém mais sabe. Ninguém, exceto eu e ele. Eduardo estava atônito, seu corpo paralisado com a revelação. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu pai, o homem que ele sempre havia admirado e respeitado, estava envolvido em algo tão monstruoso. A mente dele, antes focada na busca por respostas, agora estava em um estado de confusão total. Ele sentia como se estivesse no centro de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Como você pode afirmar isso? Eduardo finalmente perguntou, sua voz tensa. Porque eu fui uma das poucas pessoas a presenciar esse horror. Eu fui seu aliado, Eduardo, mas também fui testemunha do que ele fez. Seu pai e eu fizemos o que fizemos por uma razão, mas a verdade é que ele sabia o que estava acontecendo e, em vez de tentar impedir, ele se aproveitou disso para fortalecer sua posição. Aqueles bebês, abandonados e quase mortos, eram apenas uma pequena amostra de um sistema maior e mais cruel que ele ajudou a criar. Eduardo sentiu uma onda de raiva subir por seu corpo. Ele nunca imaginou que o homem que o criou fosse capaz de tal maldade. Ele sentia como se tivesse sido traído em um nível que não conseguia nem processar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dele que queria entender mais. Queria saber até onde esse mal havia se estendido e o que ele deveria fazer a respeito. Então você está dizendo que esses bebês são vítimas do meu pai? Eduardo perguntou, sua voz mais calma agora, tentando processar tudo. Dom Rafael assentiu com a cabeça. Sim. E você, Eduardo, agora tem que decidir o que fazer com essa verdade. Você pode tentar enterrar tudo isso, como muitos fizeram, ou pode ser o homem que põe fim a esse ciclo de crueldade. Porque, acredite, o que está por trás de tudo isso vai muito além de apenas um erro do passado. Há um vínculo com o presente, com os bebês, com sua família. Camila, que estava ouvindo em silêncio, finalmente falou, Eduardo, você já começou essa jornada. Não podemos mais voltar atrás. Mas o que faremos agora? Como vamos lidar com isso? Eduardo olhou para ela, sentindo o peso das palavras de Dom Rafael caindo sobre seus ombros. A verdade estava ali, crua e implacável. Ele sabia que não poderia continuar em silêncio, que precisava agir. Mas como? O que ele deveria fazer com toda essa informação? Ele olhou para Dom Rafael, seus olhos agora mais firmes. Eu vou terminar isso. Vou descobrir tudo o que aconteceu e fazer o que for necessário para que as vítimas desse sistema, aqueles bebês, tenham a justiça que merecem. Dom Rafael sorriu, mas seu sorriso não era de aprovação. Era um sorriso sombrio, como se ele soubesse que, ao dar esse passo, Eduardo estaria entrando em um caminho sem volta. Boa sorte, então, Eduardo. Você vai precisar. A decisão de Eduardo estava tomada. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. Ele precisava seguir em frente e descobrir até onde o abismo de segredos, traições e maldade se estendia. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele sentia o peso de um fardo que ele não estava preparado para carregar. Ele estava prestes a mergulhar de cabeça em uma história de que nunca imaginou fazer parte, e sabia que as consequências poderiam ser devastadoras não só para ele, mas para todos ao seu redor. Camila e Javier foram os primeiros a perceber a mudança em Eduardo. Ele estava mais sombrio, mais determinado, e não havia mais espaço para dúvida nos seus olhos. A busca por justiça pelos bebês agora parecia ser apenas uma parte de algo muito maior, algo que envolveria sua própria família e até a fazenda, a última herança de seu pai. Eles sabiam que, uma vez que as engrenagens da verdade começassem a girar, não haveria como parar. Camila, sempre atenta e preocupada, se aproximou de Eduardo enquanto ele observava o horizonte, perdido em seus próprios pensamentos. Ela sabia que o homem que conhecia estava se tornando outra pessoa diante daquela jornada sombria. Eduardo, ela começou suavemente, com um tom de preocupação. Você tem certeza de que está pronto para o que está por vir? Essas revelações podem mudar tudo, inclusive você. Não é só sobre os bebês. Tem algo muito maior acontecendo.
Seu pai estava envolvido em um submundo que vai além da fazenda, e você vai ter que lidar com isso de algum jeito. Eduardo se virou para ela, os olhos mais pesados do que nunca. A dor de enfrentar a verdade estava começando a se transformar em raiva. Eu sei, Camila. Mas não posso ignorar o que encontrei. Não posso continuar fingindo que nada aconteceu. Meu pai, ele tinha seus segredos, e agora é a minha vez de lidar com as consequências. Javier, que até então havia ficado em silêncio, se aproximou e disse com a voz grave: Nós todos vamos estar ao seu lado, Eduardo. Mas você tem que estar preparado para tudo. O que seu pai fez não vai desaparecer. Ele foi um homem perigoso, e seus inimigos não vão desaparecer assim tão facilmente. Eduardo assentiu, mas sabia que o pior ainda estava por vir. O que ele não sabia era que a resposta que tanto procurava estava muito mais perto do que ele imaginava. À medida que a noite se aproximava, Eduardo decidiu que precisava de mais informações. As conversas com Dom Rafael o deixaram com mais perguntas do que respostas, e a única maneira de ir além era cavar mais fundo, investigar a fundo os arquivos de seu pai. Ele ordenou que Camila e Javier o acompanhassem até a velha biblioteca da fazenda, onde documentos e registros do passado de seu pai estavam guardados empoeirados e esquecidos. A biblioteca era um lugar que Eduardo evitava, um local cheio de lembranças do seu pai. Era lá que ele passava horas planejando e organizando seus negócios, sem nunca imaginar que ali estavam escondidos segredos que agora pareciam ter mais valor do que qualquer outra coisa que seu pai tivesse deixado. Quando Eduardo entrou na sala, uma sensação de opressão o invadiu. O cheiro de madeira envelhecida e poeira preenchia o ar, mas o que mais o incomodava era a sensação de que ele estava prestes a tocar algo que mudaria sua vida para sempre. Camila, que sempre foi organizada, rapidamente começou a procurar nos arquivos. Javier, mais impaciente, se aproximou de um armário pesado e começou a vasculhar os documentos à sua própria maneira. Mas foi Eduardo quem encontrou o primeiro indício de que estava prestes a descobrir algo incrivelmente perturbador. Entre as pastas, ele encontrou um conjunto de cartas que parecia estar datado de mais de 20 anos atrás. As cartas estavam empoeiradas, mas ao tocar nelas, uma sensação estranha lhe percorreu o corpo. Ele sabia que aquilo era o que ele procurava. As cartas estavam assinadas por um nome que Eduardo não reconheceu, mas a conexão era imediata. C. Villa-Lobos estava escrito nas páginas com uma tinta desbotada, e um frio súbito tomou conta dele. Ele sabia que aquele nome estava atrelado a algo importante, mas não sabia exatamente o que. Eduardo começou a ler as cartas com atenção. As palavras eram um misto de ameaça e desespero. O conteúdo falava sobre uma dívida que seu pai tinha contraído com alguém poderoso e implacável, que estava exigindo a entrega de vidas em troca do perdão de um erro. As cartas mencionavam um acordo, e logo ficou claro que esse acordo envolvia não apenas o tráfico de pessoas, mas também o destino daqueles bebês abandonados. A cada palavra lida, Eduardo sentia um nó apertar em seu estômago. Seu pai estava envolvido em algo que ia além da corrupção ou do simples desejo de poder. Ele estava fazendo parte de um jogo sujo, e as vítimas estavam ali, diante de seus olhos. Isso não pode ser real, Eduardo murmurou, suas mãos tremendo ao virar a página. Ele leu mais uma carta e, dessa vez, os detalhes eram ainda mais chocantes. O nome de seu pai estava ali, ligado a um acordo que envolvia não apenas a morte de inocentes, mas o tráfico de crianças. Ele sentiu uma raiva crescente em seu peito, uma fúria que o fez se levantar abruptamente. Meu pai fez isso. Ele estava trocando vidas por dinheiro. Camila e Javier se aproximaram, ouvindo o tom de revolta na voz de Eduardo. Eles sabiam que a situação estava se tornando insustentável, mas não podiam parar. Eles haviam se comprometido a ajudá-lo e agora não havia mais como voltar atrás. Eduardo, você tem que saber o que fazer com essas informações, Camila disse com uma voz calma, mas cheia de gravidade. Essa é a verdade. Agora, o que você vai fazer com ela? Eduardo olhou para as cartas, sentindo que estava à beira de algo muito maior do que ele imaginava. Ele estava começando a entender o quão profundo o buraco realmente ia, e as consequências de suas escolhas poderiam ser irreversíveis. Mas ele não tinha escolha. Ele havia começado essa jornada, e agora, ele teria que seguir até o fim. Eu vou pôr fim a isso. Não importa o que aconteça, disse Eduardo, sua voz firme.
Ele sabia que não havia mais volta. O vento cortante da manhã invadiu a sala da fazenda, enquanto Eduardo refletia sobre tudo o que havia descoberto nas últimas horas. A raiva e o desprezo por seu pai, que sempre foi o pilar de sua vida, estavam crescendo dentro dele, como uma tempestade prestes a explodir. Ele não podia acreditar no que estava lendo. Como seu próprio pai, o homem que ele admirava e via como modelo, havia se envolvido em algo tão sombrio, tão monstruoso. Era uma traição tão grande que Eduardo sentia como se estivesse perdendo sua própria identidade. As cartas eram claras, detalhadas demais. Os negócios ilícitos, a troca de vidas humanas por poder, a ameaça constante de morte pairando sobre as cabeças de pessoas inocentes, tudo isso estava atrelado ao nome de seu pai. Mas o que mais chocava Eduardo era a certeza de que ele mesmo, de alguma maneira, estava agora no centro dessa teia de intriga e traição. Seu nome, embora não estivesse nas cartas diretamente, estava ali, indiretamente. Os bebês abandonados, as vidas que haviam sido arrancadas de maneira cruel, tudo parecia estar conectado de forma irreversível com ele. Camila, que estava ao seu lado desde o início da busca pela verdade, percebeu o peso da situação. Ela não era só a governanta da fazenda, mas uma amiga fiel. Ela sabia como Eduardo estava se sentindo. Ele estava sendo forçado a confrontar não apenas o passado de sua família, mas sua própria moralidade, seus valores. E, o mais difícil, estava sendo confrontado com a possibilidade de que ele, sem saber, tivesse sido cúmplice. Eduardo, ela disse com suavidade, interrompendo seus pensamentos. Eu sei que você está destruído por dentro, mas você não pode deixar que isso te consuma. Você está fazendo o que é certo. Encontrou a verdade. Agora, temos que agir. Eduardo a olhou com um olhar perdido, ainda imerso no mar de sentimentos conflitantes. Mas a verdade está me esmagando, Camila. Eu nunca pensei que meu pai fosse capaz disso. E agora, o que eu faço? Não posso simplesmente virar as costas para isso. Você não está virando as costas, Eduardo. Você está enfrentando a verdade, mesmo quando é difícil. Isso não muda quem você é. Mas você precisa entender que, ao seguir adiante, você vai fazer o que é certo. Não é sobre o que seu pai fez, mas sobre o que você vai fazer agora. As palavras de Camila eram como uma âncora, tentando impedir que Eduardo se afundasse nos mares revoltos da culpa e da raiva. Ele sabia que ela estava certa. Ele não podia mudar o passado, mas ainda tinha o poder de moldar o futuro. O problema era que as consequências das ações do passado eram tão pesadas que ele não sabia como lidar com tudo aquilo. Ele precisava de mais respostas, mais informações, mais clareza. Sem perder tempo, Eduardo pegou o telefone e ligou para o advogado de confiança de sua família, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, mas que agora parecia mais ansioso do que nunca. Severo, Eduardo começou, tentando manter a calma. Eu preciso que você me traga todos os registros da empresa de meu pai, tudo que está relacionado aos negócios dele nos últimos 25 anos. Não me importa o que tenha que fazer, mas quero esses documentos hoje, o mais rápido possível. Severo, do outro lado da linha, hesitou por um momento antes de responder. Eduardo, eu não sei se isso é uma boa ideia. O senhor está se metendo em algo muito perigoso. Você não entende o que está envolvido nisso tudo. A família Salazar sempre foi respeitada, mas o que seu pai fez, não quero saber, Severo, Eduardo cortou. Eu preciso dos documentos. Agora. A conversa foi encerrada rapidamente, e Eduardo sentiu um peso a mais em seus ombros. Ele sabia que não podia confiar em tudo o que ouviu ao longo de sua vida. Seu próprio advogado estava hesitante, como se o medo do que poderia ser revelado fosse mais forte do que a lealdade ao patrão. Mas o que o aterrorizava ainda mais era o que ele não sabia. O que mais seu pai escondia? Enquanto aguardava a chegada dos documentos, Eduardo não conseguia parar de pensar nos bebês. Ele sentia uma dor profunda no coração, como se aqueles pequenos estivessem lhe pedindo uma resposta que ele ainda não sabia dar. Ele sabia que aquelas crianças eram a chave para tudo. O destino delas estava entrelaçado com o seu de uma forma irreversível. Não havia como ignorar isso. A fazenda, que antes parecia ser um lugar de tranquilidade e prosperidade, agora estava envolta em um clima de tensão. Cada canto daquela propriedade,
que Eduardo tanto amava, parecia esconder uma nova revelação que ele não estava preparado para enfrentar. Ele sentia como se estivesse sendo observado, como se alguma presença invisível estivesse à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Camila e Javier, que estavam tão imersos na investigação quanto ele, começaram a perceber a mudança no comportamento de Eduardo. Ele já não sorria mais como antes. Ele já não parecia o homem forte e seguro de si que liderava a fazenda com tanta autoridade. Agora, ele parecia um homem quebrado, à beira do colapso, que se via em um jogo que não escolheu jogar. O que vamos fazer quando tivermos essas provas? Javier perguntou, com a voz grave, a preocupação estampada em seu rosto. Vamos expor tudo, Eduardo respondeu, com os dentes cerrados. Não importa o que aconteça. Isso precisa vir à tona. Não podemos mais esconder a verdade. Não posso viver sabendo o que meu pai fez. Não posso viver sabendo que fui cúmplice disso. Camila, que sempre foi a voz da razão, olhou para ele com um olhar terno, mas firme. Eduardo, você não sabia. Agora, você está fazendo o que é certo. O que importa é o que você faz daqui para frente. O que seu pai fez não define quem você é. Eduardo respirou fundo. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. As revelações que estavam por vir poderiam destruir sua família, sua fazenda, sua vida como ele a conhecia. Mas ele não podia mais fugir. A verdade era uma espada afiada, e ele estava pronto para empunhá-la. A manhã estava cinza, com o céu carregado de nuvens escuras que pareciam pressagiar a tempestade que se aproximava, tanto no clima quanto na vida de Eduardo. Cada minuto que passava naquela fazenda parecia mais pesado do que o anterior, como se o ar em torno dele estivesse saturado de segredos não ditos e verdades incompletas. Ele sentia um peso enorme sobre os ombros, e não era apenas o legado de seu pai que estava em jogo, mas sua própria vida, seu próprio futuro. No final daquela tarde, os documentos que ele havia solicitado chegaram. O advogado, Severo, entregou as pastas diretamente a ele, mas Eduardo percebeu que havia algo estranho na postura do homem. Severo parecia nervoso, agitado, e os olhos dele evitavam os de Eduardo, como se estivesse tentando esconder algo. Eu trouxe tudo o que você pediu, disse Severo, com a voz grave, sem olhar para o jovem milionário. Mas tenha cuidado com isso. Eu acho que você não sabe onde está se metendo. Já falei, Severo, não quero mais conselhos. Apenas me entregue o que é meu direito. A voz de Eduardo era firme, mas por dentro ele sentia uma mistura de raiva e medo. O advogado não respondeu. Ele entregou as pastas e saiu rapidamente, como se estivesse fugindo de algo. Eduardo não perdeu tempo. Ele abriu a primeira pasta com pressa, sentindo a ansiedade crescer a cada segundo. As páginas estavam cheias de contratos, registros financeiros e documentos que pareciam inofensivos à primeira vista, mas à medida que ele os analisava mais profundamente, tudo começou a fazer sentido, e não da maneira que ele esperava. Cada folha virava uma nova camada de um segredo que estava prestes a ser desenterrado. As transações financeiras de seu pai, os pagamentos secretos, as trocas de favores com pessoas poderosas e influentes, as transferências de grandes quantias de dinheiro para contas bancárias de terceiros, tudo estava ali, registrado minuciosamente, como se fosse um pacto com o diabo. Mas o que mais mexeu com Eduardo foi o último conjunto de documentos. Entre eles, estavam fotos antigas, datadas de anos atrás, e um relatório de investigação que ninguém jamais soubera existir. As fotos eram de sua família, mas não eram aquelas imagens felizes que ele conhecia. Ali estavam seus pais, jovens e sorridentes, em uma festa que ele nunca tinha ouvido falar, em uma casa que ele não reconhecia. As pessoas ao redor pareciam normais, mas havia um homem ali, um desconhecido, que parecia ter uma presença estranha, ameaçadora. Eduardo tentou se concentrar, mas algo estava errado, muito errado. Ele olhou para o nome no relatório, e o seu estômago se revirou. O nome que apareceu no relatório era de alguém que Eduardo jamais imaginaria ter alguma relação com sua família. Juan Salazar, um tio distante de quem ele nunca ouvirá falar. Mas o mais perturbador era o que estava escrito ao lado desse nome: suspeito de tráfico humano e envolvimento com desaparecimentos de crianças. A revelação foi como um golpe. Eduardo não conseguia entender. Ele tinha um tio envolvido em algo tão sombrio, algo tão hediondo,
E ele nem sabia? Como isso poderia ser possível? Como ele nunca soubera de nada disso, sendo filho de um homem que parecia ser tão ético e respeitável? Com o coração batendo forte, Eduardo se levantou e começou a andar pela sala, tentando processar a informação. Ele sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, como se estivesse perdendo o controle sobre a sua própria vida e sobre tudo o que ele acreditava ser verdade. Camila! Ele gritou, chamando sua governanta. Ela entrou na sala quase imediatamente, com a mesma expressão séria de sempre, mas hoje algo estava diferente. Ela parecia mais tensa, mais preocupada. Talvez ela já soubesse, de alguma forma, o que ele estava prestes a descobrir. Você não vai acreditar no que eu encontrei, disse Eduardo, mostrando-lhe as fotos e os documentos. Camila olhou atentamente, sem dizer nada, e então virou-se para ele com um olhar pensativo. Eduardo, isso é muito mais complicado do que você imagina. Eu sempre soube que havia algo muito errado aqui, algo que não se encaixava. Mas essa história, isso é algo muito maior do que qualquer um de nós pode controlar. Camila falava com a calma de quem já havia vivido momentos muito difíceis, mas ainda assim estava visivelmente abalada pela magnitude do que estava diante deles. Eduardo sentou-se novamente, tentando absorver tudo aquilo. Ele sabia que essa informação mudaria tudo. Não apenas sua visão sobre seu pai, mas sobre tudo que ele havia considerado ser certo até então. Ele agora tinha que fazer uma escolha. Ou confrontava a verdade, por mais dolorosa que fosse, ou se mantinha em silêncio, perpetuando o legado de mentiras e traições que havia sido imposto sobre ele. Mas ele sabia, no fundo de seu coração, que não podia mais viver com a mentira. Camila, eu preciso encontrar esse tio. Eu preciso saber o que aconteceu com ele, e o que isso significa para nós, para nossa família. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de preocupação, mas também de uma coragem silenciosa. Eu vou com você, Eduardo. Mas precisamos estar preparados. As respostas que encontramos podem ser mais perigosas do que você imagina. Ao ouvir essas palavras, Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que a jornada que começava naquele momento poderia mudar tudo. A cada passo, ele estava mais perto de uma verdade que seria difícil de aceitar, mas necessária. Agora, não havia volta. Ele precisava saber, por mais assustador que fosse. No entanto, ele não sabia o quão longe estava do abismo que sua família havia cavado, e até onde essa verdade poderia levá-lo. Mas o que ele sabia com certeza era que, a partir daquele momento, nada seria como antes. A noite chegou, fria e silenciosa, envolvendo a fazenda com uma escuridão quase palpável. Eduardo se encontrava à beira de um precipício, prestes a mergulhar de cabeça em um abismo sem fim. As descobertas que fizera sobre sua própria família o deixaram atordoado, mas uma coisa era clara: ele não poderia simplesmente ignorar o que estava prestes a ser revelado. Não mais. Com as fotos e documentos em mãos, ele decidiu finalmente confrontar o tio Juan, o homem que, até aquele momento, ele jamais soubera que existia em sua vida. A cada passo dado, o peso da decisão parecia aumentar. Ele estava prestes a abrir a porta para um mundo de segredos e traições que poderia destruir tudo o que ele acreditava ser sua história. Camila e Javier acompanharam-no em silêncio, todos cientes da gravidade do que estava por vir. Eles viajaram por horas, cruzando pequenas vilas e estradas tortuosas até chegarem a um vilarejo distante, escondido nas montanhas. A casa onde Juan morava ficava no fim de um caminho de terra, e estava afastada de qualquer sinal de civilização. Quando chegaram, uma sensação estranha tomou conta de Eduardo. A casa de Juan era imponente, mas exalava uma energia sombria. Era como se o próprio lugar estivesse envolto por um véu de mistério e medo. Eduardo respirou fundo, tentando se preparar para o confronto que viria. Você tem certeza disso? Camila perguntou, sua voz carregada de preocupação. Eu não tenho escolha, Camila. Eu preciso saber a verdade, respondeu ele, seus olhos cheios de determinação. Eles bateram na porta. Após alguns segundos, ela se abriu lentamente, revelando um homem de aparência cansada, mas com os olhos intensos que Eduardo reconheceu imediatamente. Era Juan Salazar, seu tio, e sua presença parecia um reflexo das sombras que agora pairavam sobre sua vida. Eduardo, disse Juan, sua voz grave,
como se já soubesse o que estava por vir. Eu sabia que esse dia chegaria, mas nunca pensei que seria assim tão cedo. Você sabia? Sabia sobre tudo isso e nunca me contou? Perguntou Eduardo, a raiva e a dor transparecendo em sua voz. Juan não respondeu imediatamente. Ele olhou para Eduardo, como se medisse suas palavras, e então fez um gesto para que todos entrassem. Dentro da casa, o ambiente estava sombrio e abafado. As janelas estavam fechadas, e o silêncio era quase opressor. Eu tentei proteger você, Eduardo. Eu tentei te afastar de tudo que seu pai fez, do que ele se envolveu, mas eu falhei. E agora você está aqui, querendo saber a verdade, mas a verdade é algo que ninguém deveria saber. Juan começou a andar pela sala, parando em frente a uma antiga mesa de madeira. Ele pegou um velho livro de couro, e quando se virou para Eduardo, seus olhos estavam vazios, como se a culpa e o remorso consumissem. Você tem noção do que o seu pai fez? De tudo o que ele escondeu? Não era apenas dinheiro, Eduardo. Era a vida. Ele negociou vidas, trocou almas por fortuna, e eu fui o único que tentei impedi-lo. A voz de Juan estava embargada, e as palavras que ele dizia pareciam mais pesadas a cada instante. Eduardo estava atônito. Ele havia ouvido rumores, mas nada que chegasse perto do que seu tio estava dizendo agora. Seu pai, o homem que ele sempre admirou, o pilar de sua vida, estava envolvido em algo tão monstruoso, tão repulsivo, que as palavras falhavam para descrevê-lo. Mas, as crianças, os bebês que encontramos, Eduardo começou, sem conseguir continuar. Juan olhou para ele com uma tristeza imensa nos olhos. Eles foram vítimas de um erro do passado, algo que seu pai fez, algo que ele tentou esconder a todo custo. Mas o destino tem seu próprio caminho, e essas crianças não estavam destinadas a morrer naquele silo, Eduardo. Elas têm algo em seu sangue, algo que vem da nossa linhagem, algo que não poderia ser apagado. Camila e Javier estavam em silêncio, observando, cientes de que estavam testemunhando uma revelação que mudaria tudo. Eduardo sentia como se sua vida estivesse se desmoronando diante de seus olhos, mas havia uma parte dele que ainda precisava entender mais. Então o que você está me dizendo é que meu pai, ele sabia disso? Sabia que essas crianças estavam vivas e relacionadas com a nossa família? Perguntou Eduardo, a voz falha, enquanto tentava entender a enormidade do que seu tio estava revelando. Juan respirou fundo, e seus olhos brilharam com um fogo que parecia vir de um lugar sombrio. Sim, Eduardo. Seu pai sabia. E ele fez algo ainda mais terrível. Ele tentou apagar o legado de nossa família, mas ele não podia, não com eles. Você foi a última chance, a última oportunidade para reparar o que ele fez. Eduardo ficou em choque. Ele não sabia se o que ouvia era uma maldição ou uma bênção disfarçada. As palavras de seu tio eram um peso insuportável, e ele sabia que, ao final daquela conversa, nada seria o mesmo. E agora, o que acontece? O que você quer de mim, tio? Eduardo perguntou, sua voz quase inaudível. Juan olhou para ele, um sorriso triste nos lábios. Você tem duas escolhas, Eduardo. Ou você destrói o que seu pai construiu e traz à tona toda a verdade, ou você vive com isso e tenta seguir em frente, com o fardo de um legado manchado. O ar parecia denso ao redor de Eduardo. Ele sentia o peso de suas palavras, sabia que não havia como voltar atrás, não mais. A verdade estava ali, à sua frente, mais devastadora do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. E ele não tinha mais escolha a não ser decidir como isso afetaria seu futuro, seu destino, e o destino daquelas crianças que ele encontrara no silo. Ele olhou para o tio, com os olhos cheios de dor, mas também de uma nova compreensão. Eu vou fazer o que é certo. Eu vou lutar pela verdade. Se você chegou até o final, comente Silo, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.